Eu sou o padre José Eduardo e estou muito contente de participar desse congresso internacional, a Arca e a Pomba, para comemorar o aniversário da Renovação Carismática. Hoje eu gostaria de falar brevemente sobre a importância do dom de línguas para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Existiria uma mística carismática possível? O dom de línguas pode contribuir com isso? Ora, nós sabemos pela palavra, como diz São Paulo aos Tessalonicenses, que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja guardado para a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo fala, portanto, dessa tridimensionalidade da realidade humana, da nossa personalidade, de quem nós somos e, portanto, de tudo aquilo que deve ser reconfigurado segundo a graça de Cristo. Ora, os autores espirituais, na sua grande maioria, sempre fazem referência à necessidade desse deslocamento espiritual. A nossa alma, a nossa psique, a nossa mente está entre o espírito e a carne, o corpo. De tal modo que o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento no espírito, consiste, no fundo, em que a parte sensível da nossa alma, a parte que está ligada ao mundo material, aquilo que está fortemente ligado às nossas experiências externas, aos poucos seja purificada e introduzida nessa dimensão espiritual, aonde está o Espírito de Deus residente no nosso espírito. Como diz São Paulo, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. São João da Cruz, por exemplo, na Noite Escura, fala da importância da purificação dos sentidos e depois da purificação do espírito, justamente para que a nossa alma, ela desapegando-se dos dados sensíveis, comece a entrar cada vez mais no predomínio da fé sobrenatural e possa viver, por assim dizer, da fé sobrenatural, possa viver da palavra. Ora, nesse contexto, qual é a importância do dom de línguas? Nós vemos na Epístola de Judas aquilo que diz o apóstolo, é a última epístola antes do Apocalipse, quando ele, censurando o fato de que algumas pessoas incrédulas se haviam introduzido na igreja, diz no versículo 20: Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, Judas aqui diz que essa edificação espiritual acontece mediante a oração no Espírito. Na medida em que nós oramos no Espírito, nós vamos sendo edificados em nossa fé santíssima. Em outras palavras, nós vamos sendo desenraizados do âmbito sensível e passamos a, fundamentados em nossa fé santíssima, subir para um nível verdadeiramente sobrenatural. É exatamente disso que São Paulo está falando na primeira carta aos Coríntios. Ele diz, capítulo 14, versículo 14, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Assim como Judas falava de edificar-se na fé santíssima através da oração do Espírito, São Paulo fala aqui, nesse trecho, que nós nos edificamos através da oração em línguas. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Ora, um pouco depois, no versículo 14, ele diz: Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, o que hei de fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com a minha mente. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com a minha mente.
Aqui, obviamente, nós estamos nos movendo no âmbito da primeira carta aos Coríntios, em que se mencionam algumas espécies de dom de línguas. Línguas para interpretação, línguas para a edificação do incrédulo, línguas como um instrumento de intercessão, como um meio de acessar regiões do Espírito a fim de gerar a vontade de Deus, a fim de gerar revelação para decretar a palavra do Senhor, a fim de mudar situações concretas. Mas nesse caso, nós estamos nos concentrando naquilo que aqui aparece como línguas para a edificação pessoal. Inclusive, São Paulo diz, lá no versículo 28, se não houver intérprete, fiquem calados na reunião e falem consigo mesmos e com Deus. É interessante notar esse versículo porque ele está fazendo menção a um tipo de oração em línguas que não é para interpretação. Há algumas pessoas que dizem que, se não for para ser interpretado, o discurso em línguas tem que ser silenciado. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que, quando não for para ser interpretado, que cada um continue falando consigo mesmo. Notem que ele disse antes, no versículo 18, graças a Deus que possuo o dom de línguas superior a todos vós. Algumas traduções dizem, graças a Deus, eu oro em línguas mais do que todos vós. Ora, portanto, o que a palavra está nos dizendo aqui? Que a oração em línguas é um recurso pelo qual nós vamos ativando o nosso espírito. A oração em línguas é como que um recurso para que nós exercitemos o nosso espírito a fim de que ele fique mais sensível ao Espírito de Deus. É lamentável que muitos carismáticos dos nossos dias não gastam tempo com a oração em línguas prolongada. Oram em línguas assim por alguns instantes e já logo abandonam a oração, não exercitando o seu espírito. Ou, por exemplo, tendo a ideia de que para orar em línguas é necessário que haja uma espécie de pulsão estática, uma espécie de fenômeno extraordinário. Não é disso que São Paulo está falando. Ou seja, quando ele diz no versículo 28, quando não houver quem interprete, que cada um fale consigo mesmo e com Deus. Ele está mostrando que nós temos a possibilidade de simplesmente orar no Espírito, de simplesmente começarmos a orar em línguas, cantar em línguas, na nossa oração privada, na nossa oração pessoal, de tal modo que orando no Espírito, nós desenvolvamos, por assim dizer, essa musculatura espiritual. Assim como, por exemplo, quando alguém faz academia, assim que termina o treino, ele começa a sentir os seus músculos. Aquele que ora em línguas, na medida em que ele prolonga a sua oração, na medida em que ele começa a mergulhar na oração, ele começa a perceber a atividade do seu espírito, ele começa a se tornar espiritualmente mais sensível. Ora, é justamente essa comunhão do nosso espírito com o Espírito Santo, favorecida através desse recurso espiritual, que é a oração em línguas, que faz com que nós comecemos a nos edificar na nossa fé santíssima. O que significa isso? Como é que nós podemos entender essa edificação espiritual? Para mim, um texto fundamental para entendermos essa dinâmica é o que aparece no capítulo 8 da Carta aos Romanos, no versículo 26, quando São Paulo diz: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios, os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E os que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também os justificou.
e aos que justificou, também os glorificou. Nós costumamos ler esses versículos um pouco desligados uns dos outros. Mas é um erro, porque São Paulo os escreveu de uma maneira corrida. Ele os escreveu de forma direta. Ora, portanto, o que ele está dizendo? Nós não sabemos orar como convém. Aquele que sempre ora de acordo com o seu entendimento, aquele que ora de acordo com a sua mente sempre, corre o risco de orar errado, porque ele está orando de acordo com os seus próprios critérios, com as suas próprias ideias. Mas nós temos, graças a Deus, um outro recurso espiritual, que é a oração no Espírito. Ora, quando nós não oramos apenas com a nossa mente, mas nós oramos com o nosso espírito, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito intercede em nós. Ele intercede justamente como quem intercepta a nossa oração em línguas. Nós nos entregamos a esses gemidos inefáveis, nós começamos a orar, a fluir de acordo com esses gemidos inexprimíveis, e o que acontece é que o Espírito orando em nós, ele interceptando os nossos gemidos, ele orando conosco, ele testificando conosco, ele começa a recitar o plano eterno de Deus. Ele começa a, de uma maneira codificada, a instalar em nosso espírito o plano eterno de Deus, o plano no qual nós todos fomos destinados a ser conforme a imagem de Jesus Cristo, o plano segundo tudo concorre para o nosso bem. Ora, na medida em que nós vamos orando no Espírito, o Espírito vai tratando o nosso caráter, o Espírito vai nos curando, o Espírito vai nos transformando, o Espírito vai realizando em nós a sua obra. Quantas vezes nós oramos apenas com a nossa mente? Então, por exemplo, estamos orando por cura. Então, nós queremos pilotar o Espírito Santo para que ele realize aquilo que nós queremos. Ora, nós podemos fazer exatamente o contrário. Inclusive porque quando nós queremos direcionar o Espírito Santo, muitas pessoas, por exemplo, se envolvendo com cura, começam a se ferir mais ainda, começam a escavar no lixo do passado, começam a se envolver com introspecção e a fazer uma atividade que, no fundo, é apenas carnal. Ao contrário, quando nós nos entregamos ao Espírito, quando nós nos colocamos numa oração espiritual e sem entendermos o que nós estamos dizendo, nós vamos permitindo que o Espírito Santo instale todo este programa eterno, codificado dentro de nós, o que acontece? O nosso espírito vai se tornando cada vez mais sensível ao Espírito Santo e a palavra começa a se tornar viva dentro de nós. Jesus, lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, nos diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ou seja, na medida em que o nosso espírito se sensibiliza com o Espírito de Deus, o nosso entendimento espiritual começa a ficar aguçado, a palavra começa a ficar viva em nós. E a palavra começa a fazer, juntamente com a oração no Espírito, o processo de apartamento, de apartar a nossa mente dos nossos sentidos, a fazer uma divisão em nós para que nós subamos a uma realidade verdadeiramente sobrenatural, verdadeiramente espiritual. É o que diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de dois gumes, que separa a alma do espírito. O que significa? A palavra vivificada na oração do Espírito, ela se torna, para nós, verdadeiramente eficaz. Por isso que a oração no Espírito nos conduz à meditação da palavra. A oração do Espírito nos conduz a um mergulho na palavra. Quantas pessoas eu conheço que depois da experiência do batismo no Espírito Santo tiveram um encontro verdadeiramente vivo com a palavra de Deus. A palavra realmente começou a saltar aos seus olhos, começou a falar ao seu espírito. Por quê? Como diz Jesus,
as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O espírito nos conduz ao entendimento espiritual. E nós começamos a fluir, a orar no espírito de tal modo que a palavra, ficando viva, junto com o Espírito em nós, começa a reformatar os nossos sentimentos, começa a transformar as nossas emoções. Nós paramos de andar na visão, nós começamos a andar em revelação, nós começamos a nos mover de acordo com a medida da fé, nós paramos de nos mover de acordo com a medida dos sentidos, nós começamos a nos regular por uma regra mais alta, diferente do que aquilo que os nossos olhos veem, do que as nossas mãos podem tocar. Por quê? Esta é a regra da fé viva, da fé sobrenatural. Nós entramos numa atmosfera apenas na qual Deus se move, na qual Deus nos move. Ora, eu conheço diversas pessoas que, através da oração em línguas, foram subindo para uma vida espiritual muito mais elevada. E eu diria até mística. Um caso que eu conheço é o caso do Dave Robertson, que justamente depois de se dedicar a períodos prolongados de oração em línguas, 8 horas por dia no caso dele, de repente, ele começou a operar no dom de milagres. Ele começou a operar, sem que esperasse, milagres assim estrondosos. Quando ele começou a meditar sobre o que estava acontecendo com ele percebeu que, na verdade, ele tinha descoberto uma lei espiritual. Ou seja, ele tinha descoberto que a oração em línguas ativa o nosso espírito, que ela é uma chave mestra, que nos faz acessar as regiões espirituais, nos faz entrar em dimensões novas, para que não apenas nós consigamos receber mais os dons de Deus, mas, sobretudo, para que o nosso ser seja tratado pelo Espírito Santo e nós entremos de verdade no plano eterno de Deus a nosso respeito, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, no propósito que Ele tem para cada um de nós. Ora, portanto, nós precisamos, em nossa vida carismática, aprender a mergulhar na oração em línguas, mergulhar na oração do Espírito, para que a realidade do Espírito se torne mais sensível para nós espiritualmente. Nós consigamos entrar na leveza da comunhão, nessa intuição sobrenatural, nessa consciência guiada pela voz de Deus, para que nós aprendamos a receber revelação e a caminhar de acordo com ela, para que nós aprendamos a ser movidos pelo Espírito Santo. Ora, talvez você já tenha meditado na parábola do semeador. Não sei se você percebeu que quando o semeador, que representa Jesus, leva o homem ferido à hospedaria, que representa a igreja, ele tem uma conversa com o hospedeiro, com aquele que cuida da hospedaria, que representa o Espírito Santo. Pense nessa cena. Aquele homem ferido, aquele homem agonizante, não estava entendendo a conversa que o samaritano tinha com o dono da hospedaria. Ele não percebia o que os dois estavam falando. O que ele ouvia eram gemidos inefáveis. Ele não conseguia discernir o que um e outro estavam conversando. Quando você ora em línguas, há uma conversa. E o assunto dessa conversa é a sua vida. É um assunto entre Jesus e o Espírito Santo sobre você. Quando você ora em línguas, você se entrega ao Espírito, de tal modo que Ele e Jesus recitam esta vontade eterna de Deus a seu respeito, cuidam do seu caráter, tratam da sua personalidade, eles vão te direcionando exatamente para aquele lugar, aquela região que Deus quer tratar, curar, resolver, melhorar. Ore em línguas. Dedique-se à oração em línguas. Embora nós tenhamos tido um tempo tão breve para falar de um assunto tão vasto, que eu gostaria de tratar com maior profundidade, eu sei
que essas palavras tão breves podem ajudar você a crescer no Espírito.